Rede Agrícola, estratégia de comercialização para commodities utilizando o sistema financeiro. Este é o tema do nosso primeiro podcast da Macro Assessoria de Investimentos. Meu nome é Alexandre de Oliveira, fica conosco até o final para saber sobre tudo desse assunto. Olá pessoal, me chamo Alexandre de Oliveira, sou da Macro Assessoria. Estamos aqui então hoje na nossa primeira versão do nosso podcast. Hoje, como falei na introdução, vamos tratar a respeito de rede agrícola, estratégia de comercialização para commodities, no mercado financeiro e demais assuntos aqui, ainda mais responder algumas perguntas de alguns clientes que nós temos e que a gente vai tentar simplificar o máximo possível. Está aqui comigo hoje Vinícius Tessoni, meu grande amigo e agora sócio também da Macro Assessoria. Estamos aqui com o nosso amigo Mauro Vilela, especialista em commodities da nossa mesa de renda variável aqui de São Paulo. E a gente vai, então, tratar sobre esse assunto que causa bastante curiosidade e é um assunto que não é tão traduzido numa linguagem simplificada, sempre usando termos pesados e termos difíceis de entender. Então, nosso podcast aqui hoje justamente é para simplificar tudo isso e passar de uma forma mais tranquila para vocês. Gostaria de começar, então, Vini, tu te apresentando um pouquinho, contando um pouco da tua história, e a gente vai contando, porque tem muita resenha aqui para a gente trocar ideia, né? Fala um pouquinho como é que é a tua experiência já nesse mercado. Sei que tu vem de família, né? Família de produtor. Sim. Sei que tu tem mais de 10 anos aí. Conta um pouquinho dessa história para a gente, por favor. Pessoal, meu nome é Vinícius Tessoni, eu sou de Itápolis, interior de São Paulo. Sou sócio proprietário da Regional Silos, agora sócio do Alexandre, do REC, no Macro Investimentos. Gabriel REC, mais conhecido como Giga aqui na corretora. Eu já tenho uma década aí de mercado negociando soja física. Eu não tinha contato nenhum com bolsa de valor, até quando eu acabei conhecendo vocês devido ao investimento, esse tipo de coisa. O meu trabalho basicamente é a comercialização de soja ou contrato futuro ou soja física. Uhum. Então, a gente tem um armazém que fica localizado na nossa cidade de origem, Itápolis. Uhum. E nesse armazém a gente presta serviço para o produtor. A gente padroniza a soja para exportação e eu faço a negociação disso do produtor com os trades. Tá, então hoje o silo, o produtor ele faz lá o plantio dele, na época da safra vai lá, leva, condiciona tudo lá dentro fisicamente dentro desse silo. Sim. Antes disso tem a seleção, enfim, desses grãos, vai lá para dentro do silo e depois aí tu já faz a comercialização disso também para as trades, é Exato. isso? Tem meu trabalho são dois tipos de negociação. Eu faço o contrato futuro, que eu começo a negociar esse ano a soja para o ano que vem, com entregas futuras, então entrega fevereiro, março e abril e o pagamento 30 dias depois, ou o que a gente chama de soja spot, que é a soja disponível, que o produtor tem isso lá no nosso armazém, em loco, e a gente negocia com pagamento à vista. Tá, então como tu falou, tu já tem aí uma experiência, uma década. Uma década, na empresa de 2015. Poxa, tão novo, já tem... Bondade sua, que você tem a mesma idade, né? Você tá querendo ganhar ponto. Mas a gente começou, a ideia do armazém, ela veio, como o nome mesmo diz, da gente armazenar o grão, simplesmente. Uhum. Como se fosse, e a fonte de renda fosse como se fosse um aluguel. Entendi. Só que a gente foi ver que isso daí não pagava conta. Isso daí não gerava a receita suficiente que a gente precisava. A gente precisava comercializar, precisava comprar e vender, tá dentro do negócio, conseguir contato com as tradings, ampliar isso. Sim. E aí, na hora que a gente começa a descobrir um mundo novo, as dúvidas vêm também, né? Vem questionamentos de cliente sobre para onde o mercado vai, se a soja vai subir, se a soja vai cair, esse tipo de coisa. E foi isso que levou... essa é a pergunta às 10 mais, né? Que depois a gente também vai falar sobre isso. Foi isso que me levou a entrar em contato com o pessoal do mercado financeiro e tentar achar ferramentas para os clientes. Então, a demanda veio dos clientes. Boa. De como poderia ajudá-los de uma maneira mais barata, uma maneira mais fácil. Que é o que os grandes players, os grandes fundos, empresas usam isso. A gente resolveu ter acesso e levar isso para os pequenos produtores.
Poxa, obrigado, Vini. Mauro Vilela, Maurinho, terror da commodity aqui da IQI. Te apresenta um pouquinho para nós, fala da tua experiência aí também, o que tu pode vir somando para traduzir esse mercado de commodities, esse mercado futuro que a gente tem, enfim, né, dentro do mercado financeiro. Te apresenta aí, fala um pouquinho de ti, por favor. Bom, vamos lá. Tudo bem, pessoal? Acho que primeiro de tudo agradecer o Vini, o Ale pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho disso. Cara, acho que contando um pouco da minha história antes de tudo, né? Eu venho de família de produtor, né? Meu pai planta em Mato Grosso. Eu sou mineiro, mas morei a vida inteira no Mato Grosso ali. Meu pai planta lá na região ali. E vim novo para São Paulo, vim ali com meus 18 anos fazer faculdade. Sou formado em administração ali pelo Mackenzie. E desde então, trabalho aí há 6 anos aí que eu já estou no mercado, né? Sempre trabalhando com renda variável, sempre trabalhando com commodities, né? Então a gente traga um pouco essa experiência do físico, do dia a dia que a gente já tem ali de família, né? Mas tentando entender e agregar o que o mercado pode trazer para dentro disso. Acho que esse é o principal e é o meu trabalho hoje aqui, né? Hoje claro. Eu já tenho 2 anos e meio dentro da IQI e sou responsável pela nossa mesa de commodities aqui, nossa mesa agro, né? O legal que eu vejo é que aqui na nossa estrutura, como o Mauro e o Vini falaram, são 2 especialistas aqui, tanto da parte física como também da parte agora, né, Vini, de mercado. Sim. Então, consegue pegar a parte ali prática e agora também a parte, né, dentro do mercado financeiro. Continuando aqui, Mauro, eu vou te usar um pouco mais aqui a respeito da IQI, né? Fica aquela pergunta, poxa, a gente tem aqui um segmento, né? Nós temos na ponta a macro assessoria de investimento, depois eu vou comentar um pouquinho. Aí no meio nós temos a IQI, né? Uhum. E o que seria a IQI, né? Muitas pessoas ainda não conhecem, sei lá, 1% da população mundial ainda não conhece, mas é importante a gente também explicar quem que é a IQI e a história dela, né? Legal. Acho que é uma história bem legal que até vale a pena a gente voltar um pouco lá atrás como surgiu. E quem não conhece está perdendo, né? Exato. Como eu falei, apenas 1% da população mundial não conhece, então tem que ficar esperto. Mas assim, contando um pouco da história, a IQI surgiu, na verdade, lá atrás como um blog de investimentos, né? Então, Juliano Custódio, né, o fundador, começou um pouco com essa dinâmica, né? Então, ele tinha um blog de investimentos onde ele passava informações sobre o que ele estava vendo, o que ele estava vendo para inflação, para juros. Na verdade, não o que ele estava vendo, né? Que o mercado falava. Uhum. Então, começou muito com essa ponte de levar informação, né? E como isso foi se envolvendo, tendo cada vez mais leitores, vamos falar assim, dentro da página, se criou a IQI, né? O escritório de assessoria. Foi o primeiro escritório de assessoria da XP na época, né? Então, a gente era da XP. E ali em 2020, né? Quando a gente já era o maior escritório de assessoria da XP, a gente quis, vamos falar, traçar voos mais altos. Sim. E a gente sempre teve essa vontade de se tornar corretora, né? Então, no momento não existia muita oportunidade ali, a gente optou por um movimento de vir para o BTG. Então, a gente tinha na época ali, acho que em torno de 9, 10 bilhões sob custódia, né? Agora aumentou um pouquinho, né? Agora aumentou um pouquinho, né? A gente veio pro BTG na época, então, a custódia nossa, teoricamente, ela era da XP, né? Então, viemos pro BTG, zerou. Né? E hoje, vamos fazer 4 anos aí de BTG, já estamos quase com 29 bi sob custódia, né? Em julho do ano passado, viramos corretora, né? Então, o movimento que a gente começou em 2020, quando a gente veio para o BTG, ano passado se concretizou, então a gente se tornou uma corretora oficialmente, né? Uhum. Isso é importante, né? Porque dentro do BTG já era o maior escritório, né? Exato. A maior custódia dentro do BTG. E acho que assim, uma parte importante, né? Hoje, muita coisa, a parte do blog, que como começou tudo, é o que roda muito forte hoje dentro da IKEA. Então, o blog Eu Quero Investir, né? Então, hoje é muito forte a parte tanto de informação que a gente traz para o blog, tanto a parte educacional que a gente tenta oferecer para os clientes, né? E uma coisa que o próprio Juliano fala bastante, né? Hoje, boa parte dos nossos clientes não são, por mais que a gente está aqui em São Paulo, história de São Paulo, tudo, não são os caras dos grandes centros, né? É o cara do interior. Né? Boa parte dos nossos clientes, por mais que a sede é em Balneário, a gente tem muito cliente no Sul, mas boa parte dos nossos clientes são do Centro-Oeste, por exemplo. Então, são produtores. Né? Então, a gente já trabalha muito com esse perfil de cliente, a gente entende bem como que é a realidade. Né? A gente já trabalha muito forte numa parte de estruturação de crédito em algum momento, né? E estamos cada vez mais evoluindo justamente essa parte que acho que é a pauta de hoje, né? Que é falar um pouco de rede agrícola, de proteção, levar um pouco de informação. Né? Isso aí. Obrigado, Maurinho.
Vinícius, voltando aqui para ti, um pouco dessa parte mais técnica, né, física do mercado aí de commodities. Sim. Vocês trabalham mais com soja, milho e sorgo lá, Sim, né? Sim, primeiro semestre soja, porque o nosso equipamento só pode receber um tipo de grão. Então, o primeiro semestre inteiro a gente fica com soja, que é o nosso grande volume. Para ter ideia, nosso primeiro ano a gente recebeu 20 mil sacas, o segundo ano foi para 200 mil sacas, depois a gente foi para 400, 440, 500, 550. Então, foi um crescimento muito rápido. Se você pensar que a nossa estrutura... Ano que vem é Brasil lá inteiro. Você pensar, quando a gente começou a mexer com soja, a produção inteira de Itápolis, em toda a região ali, era de 400 mil sacas. Então, um dia, minha meta é receber tudo que Itápolis tem. A gente passou. Uhum. Mas por conta disso que a gente faz, que a gente comercializa. Mas o mais forte é a soja. Sim, são mercados totalmente diferentes. Aí depois o restante é safrinha, entre safra. No começo do ano a gente fica totalmente voltado à exportação, recebimento de soja, a maioria vai para a China, o esmagamento dentro do Brasil. Toda a nossa comercialização é travada com tradings. Qual que é o trabalho físico? O que o silo faz? A gente recebe a soja da roça, toda suja, úmida, fora de padrão, com carrapicho, pedra, fedosa, areia. Sim, tudo. E aí a gente tem que padronizar isso, deixar tudo uniforme, com 14% de umidade, 1% de impureza. Vem um classificador da multinacional e fala, ok, você pode exportar essa soja. Então, nosso trabalho principal, o primário é esse, padronizar a soja e deixar pronto. Ok, mas o teu silo que compra do produtor essa soja e depois entrega para trading, né? Exato. E a grande dúvida, eu me lembro que há 2 anos, 1 ano atrás, soja estava numa precificação muito diferente da que está hoje. Sim. Só que eu lembro que eu fui lá para a tua cidade, a gente Sim. fez reuniões lá Exato. com o pessoal que era produtor e sempre fica aquele sentimento, né? Subiu, mas o pessoal acha que vai subir infinitamente. Sim. Ou que vai sempre ficar travado naquele preço, safra após safra. E que a gente vê que a realidade do mercado, por várias questões, questão macro, questão, enfim, de demanda, guerras, enfim, que pode, né, impactar a precificação da soja no mercado, o pessoal acaba não percebendo também. E como é que funciona isso na ponta da linha? Que daí depois eu quero entrar num outro assunto aqui, que daí é hedge, a gente vai tentar traduzir o que é isso também para vocês. Como é que funciona isso? Essa precificação é difícil, né? Saber o momento certo de vender, assessorar o cliente na ponta da linha para dizer que é o melhor momento, ou fazer ele entender que tem que fazer um seguro, que depois a gente também vai explicar o que é. Qual que é o meu trabalho, meu dia a dia? Eu recebo cotações de umas 10 empresas, tá? Todas multinacionais listadas em bolsa. Eu pego o melhor preço e passo para o meu cliente. Então, eu passo isso em real, o valor já pronto. O valor, o Mauro vai explicar melhor do que eu, ele já vem formatado isso usando o valor do dólar, do bushel e do basis, ou prêmio. Então, o preço que eu passo no dia, ele já está pronto. Então, assim, o produtor ele consegue travar comigo aquele valor, só que ele não sabe por que o preço está alto ou está baixo. Ele não sabe as componentes que estão acontecendo. Então, eu vou te dar um exemplo que aconteceu ano passado e você estava junto. A gente fez uma reunião com todos os nossos produtores. O dólar estava 5,50, aquele caos político absurdo. E que no agro tudo é dólar, né, Maurinho? Como a gente estava falando aqui ontem. Sim. E aí o REC deu um call, falou, pessoal, todo mundo vendido em dólar. Aí eu liguei para ele e falei, como assim? Fala para todos os seus produtores venderem a safra inteira, ficar vendido em dólar. Aí a gente fez isso, você estava lá. O dólar estava 5,50. Em um mês ele não parou de cair. Ele rompeu os R$5, foi lá para baixo. Naquela época bateu 4,70. Bateu 4,70. Ninguém fez, nenhum produtor fez. E a gente deu o call, a gente falou, faça isso. Por que a gente fez isso? Porque as empresas grandes estavam fazendo, a gente teve informação. Sim. E quem a gente, na fila do pão, nossos clientes são pequenos, a gente tem cliente de 500 sacas até 60 mil sacas. Quando a gente pensa num cliente maior... Mauro, traduz, saca, maior, dinheiro, money. Hoje a gente fala uma saca na região de vocês está o quê? Hoje 117, 116, que melhorou ainda um pouquinho. Então, assim, é muito dinheiro. Se uma hora dessa o produtor faz esse hedge, esse seguro, ele teria deixado de ganhar dinheiro. Uma pergunta até que daí depois eu volto aqui para o Mauro. Então, exemplo, né? Em vez de eu ficar esperando
que o mercado fale comigo, eu também posso ser ativo, né? E entender e ter uma assessoria de ponta, que daí entra nós da macro aqui, da macro assessoria, através de uma assessoria de ponta, dizer que aquele ativo já está numa valorização, casado com macro, enfim, e aí sim ter elementos que façam a gente conservar aquele preço por um determinado período. Exato. Isso seria... O Regis, tu poderia explicar um pouco mais, traduzindo para essa linguagem do produtor? Eu sei que é difícil, porque é muito técnico, mas a gente tenta ir conversando aqui. Vou ter uma aula agora. Vamos lá. Acho que assim, o que é a ideia? Que o primeiro ponto que a gente sempre tem que entender. O que é esse preço que as traders passam para o Vini, que o Vini pega e passa para o produtor? 116, 117 reais a saca. O que ele está olhando? Está olhando basicamente 3 pontos. Primeiro ponto, preço de referência. Toda commodity, tá? Acho que a gente está falando da soja, mas todas as commodities têm um preço de referência. Foco é soja, tá, pessoal? Só para a gente entender aqui, o foco é soja. Uhum. Então, todas as commodities têm um preço de referência. Então, qual que é a referência de Chicago? O que todo mundo olha para saber do preço de soja? Desculpa, a referência de soja, né? O que todo mundo olha para saber o preço? A gente olha para Chicago. Lá é a referência global. Por exemplo, se a gente for falar, por exemplo... Ok, bolsa. Bolsa. Tá, perfeito. O que está sendo negociado, o valor que está sendo negociado em Chicago. É isso, tá? Então, o primeiro fator é Chicago. Então, a trade vai olhar quanto está Chicago, só que a gente sabe que Chicago é em dólares, né? Já entra outro fator aí. Então a gente entra um segundo fator que é o dólar, né? Dólar por real. Como que está a oscilação? Esse dólar está 5, está 4,90, está 5,10. Esse é o segundo fator que vai mexer na oscilação do que a trade está te pagando. E o terceiro fator, que não é algo tão visível o produtor, mas está na realidade dele, que até o Vini citou aqui, que é o basis, né? Ou que muitas pessoas chamam de prêmio. O que é basicamente isso? Para a gente ter uma ideia. Como a referência é Chicago e por onde a gente consegue ter comparativo, né, é quanto que é o nosso custo para levar daquela região, né, seja São Paulo, seja Mato Grosso, seja o sul do país, para o porto. Tá? O porto que a gente tem de referência é Paranaguá, no Paraná, logicamente. Então, basicamente, qual que é o custo de tudo isso? E lógico, isso vai envolver transporte, está dentro do basis. Então, a gente sabe que a gasolina vai influenciar um pouco, logística, isso tudo, né? Mas, principalmente, oferta e demanda. Tá? Então, se você tem um momento de oferta e demanda local, na sua região específica faz preço, mas principalmente no nacional, vai fazer preço no basis e vai baixar ou subir o preço do seu grão. É algo que a gente está vendo até recentemente, nesse mês de março, né? Agora a gente está no dia 21 de março. A soja estava numa queda muito grande. Nesse mês, a gente vê várias regiões que a soja começou a se valorizar. Principalmente porque o Chicago se valorizou um pouco, perto de $1 a saca, mais ou menos. Tá? Mas principalmente foi o basis que se valorizou. A gente está vendo o basis, né, o prêmio para junho, julho, por exemplo, já no 0 a 0 ou até no positivo. Né? O que a gente operou ano passado e na safra passada e até no início dessa safra também, com base sempre negativo. Entendi. Né? Legal. Então, naquele momento que a gente fez as reuniões lá, a gente tinha vários indicativos, né? Vários indicadores dizendo que a safra, o valor da soja naquele momento estava numa valorização linda. A gente teve outra preço da soja estava lá em cima e dólar estava, entre aspas, caro também, né? Um pouco antes dessa, também a soja tinha chegado a patamares baixos, ela em dólar. A gente deu um call de compras de soja igual a gente deu semana passada. Andou um absurdo e nenhum produtor pegou. Essa foi a mais especulativa que a gente fez, né? Ali no final do mês. Agora, para a gente entrar um pouco nessa questão de estratégias, Mauro e Vini, tá? Me ajudem aí também a gente desmistificar um pouco essa questão de... Poxa, a soja está em baixa, não tem o que fazer. A soja está em alta, poxa, não tem como segurar esse preço. Tem ferramentas. Não são tão complexas assim. Tá? Aqui a gente tem a capacidade, como eu falei, de simplificar tudo isso. A gente fez aí uma operação, né, para um cliente lá da tua região, que ele também estava com a mesma visão casada da gente, que soja tinha caído demais. A gente fez alguns estudos técnicos, vendo a questão de fluxo, enfim, que depois o Mauro vai falar um pouco mais, vendo questão de grafia, e a gente, num momento de baixa da soja, a gente espera uma valorização futura disso e entrou na operação. Então, mesmo negociando a soja física lá, pegando o preço de mercado naquele momento, ele está exposto, né, a uma precificação, uma alta futura desse ativo que é a soja. Maurinho, quais são as ferramentas que nós temos hoje no mercado
como elas funcionam para esses dois momentos de mercado. Soja está em baixa, mas eu quero me valer de uma precificação futura de alta. Soja está em alta, eu quero travar esse preço. Tem como? Qual é a fórmula mágica de tudo isso? Não, acho que no final não tem uma fórmula mágica, né? Acho que muito do trabalho, acho que foi essa ideia também, comecei explicando ali a parte de precificação, né? Então a gente tem que entender como funciona a precificação, né? E entender que ferramentas a gente pode usar. Então, como eu expliquei, basicamente a gente tem 3 formas, né? Chicago, preço de referência, dólar e o prêmio, né? Então, a gente tem que entender o primeiro ponto. No mercado, a gente consegue, porque Chicago é negociado no mercado, né? Na Bolsa de Valores de Chicago, a soja de Chicago é negociada. Então, a gente consegue usar esse preço, né, esse derivativo que está sendo negociado em Chicago, para defender nossa soja. Por quê? Porque Chicago faz preço na nossa soja no meu físico, tá? Então, assim, a gente usando o Chicago para se defender, a gente está travando um dos 3 pontos que faz preço na soja, né? Um outro ponto que a gente pode se defender, né? Também do dólar. Pô, a gente está vendo o dólar bateu ontem, se eu não me engano, próximo ali de 5,5, 5,4, né? É um nível bem elevado porque a gente vem vendo nos últimos dias, né? E a gente até vem alguns clientes que tem um volume um pouco mais alto de venda para dólar, a gente tem reforçado bastante para fazer algumas travas de câmbio aí para se defender um pouco nesse valor. A gente pode fazer uma trava disso também, tá? Então, acho que esse é um pouco o olhar. Mas beleza, vamos para de fato, cara, como que é essa trava, como funciona? Quais são as ferramentas, né? Acho que o primeiro ponto, quando a gente tem a soja no físico, né, a gente tem que entender que a gente fala no linguajar do mercado, você tem a soja, tá no silo do Vini lá, ou você ainda não colheu ela, você tá para colher ela. E aí você não comercializou nem nada. A gente fala que você está comprado nessa soja, né? Então, se a soja se valorizar... Tá comigo. Você está comprado. Se ela se valorizar, subir, você ganha. Se ela cair, você perde. Então, a gente fala no linguajar que você está comprado. Eu tenho a soja grão comigo. Exato. Tá. E qual que é a ideia? Como que a gente se defende disso? Para a gente se defender, a gente tem que fazer uma posição oposta a isso, que como eu citei, lá na Bolsa de Chicago, né? No derivativo, a gente consegue fazer essa posição oposta para se defender, que é uma ideia de uma compra de um seguro. Né? Como funciona um seguro num carro? Você vai lá, você paga aquele valor, né? Paga um prêmiozinho ali. Paga um prêmio, paga um valor no início da operação, você fez seu seguro do seu carro. E aí, sei lá, você fez o seguro para um ano, passou 3, 4, 5 meses, você vai lá e bate o carro, deu PT no seu carro. O que acontece? Você recebe a FIP. Então, é uma ideia bem parecida, né? Como você tem soja aqui no seu físico, né? A ideia da trava é você comprar esse seguro no derivativo, na soja, comprar esse seguro no preço de referência, né? Que vai te defender, por exemplo, a partir desse preço atual. Né? Para você ter essa defesa, você paga um valor, que é o seguro. E o que acontece um pouco na prática? Né? Pô, vamos supor que a soja se valorize, né? Subiu 10%. E aí vamos só colocar número aqui nesse prêmio também, só para a gente ter uma ideia. Vamos supor que a gente faça uma trava aí para 5 meses, né? A gente vai pagar em torno de 6%. Vamos levar um número redondo. Então, vamos levar um pouco mais na prática. O primeiro exemplo. Se a soja se valorizar, o que vai acontecer? Como você ainda não comercializou sua soja, você tem esse seguro aqui. Tá comigo. Tá com você. A soja se valorizou, você está ganhando no seu físico. Então, você ganhou essa alta. Só que, lógico, você tem um seguro que você pagou no início e, graças a Deus, você não precisou usar. Sim. Né? E aí, você está tirando um preço desse preço, tirando o quanto você pagou no seguro do preço médio da soja. Né? Então, um custo entra como um custo de comercialização. Sim. Só que, lógico, na ponta contrária, que aí sim ele se faz efeito, é no cenário de queda da soja. Porque a soja vai cair, né? E você está ganhando essa queda a partir do ponto que você tem seu seguro. Você vai acionar o seguro. Deu PT no carro, né? Claro. Acionou o seguro. Então, como você acionou o seguro, você recebe essa diferença. Financeiramente. Exato, perfeito. Financeiramente. Perfeito esse exemplo, porque seguro do carro hoje é uma porcentagem sobre o valor de FIP do carro. Exato. Então, paga esse valor anual, né? Para tu ter o casco do teu carro assegurado. Deu PT, tu vai receber FIP, ou talvez alguns seguros, FIP mais uma porcentagem. O mercado da soja, então, pelo que eu... Não precisa pagar sinistro nesse caso, tá? E o mercado da soja, pelo que eu entendo, é bem isso mesmo, né? Um exemplo perfeito, porque eu vou estar pagando uma porcentagem em cima da minha safra, para que eu tenha aquela totalidade assegurada. Se der algum PT... eu estou coberto pelo seguro, por aquele preço que eu travei, e se subir, eu tenho meu físico para estar participando da alta e o valor do seguro foi, né? Graças a Deus não consegui usar. Ninguém faz seguro para usar, né? Exato. A gente faz sempre para se defender. Pagou, não usou, dá graças a Deus. Bom, segue lá. E aí, enfim, só para a gente dar prosseguimento, né? Nessa estratégia, lógico, a gente está
travando uma das pontes, né? Que é a ponta de Chicago, a gente está com físico ainda, travando a ponta de Chicago. É interessante, em determinados momentos, também fazer a trava do dólar juntamente, que é a mesma estratégia. A mesma estratégia, então a gente compra um seguro para o dólar para se defender da baixa do dólar e acompanhar a alta. Tá? O dólar a gente tenta ser um pouco bem mais tático nisso, porque a gente sabe que, vamos falar, o dólar agora em R$5, ele foi para 5,10. A gente sabe que é uma oscilação grande, mas a gente está falando de 2%. Percentualmente não é tão grande. Então a gente tenta ser um pouco mais tático para pegar momentos de estresse, mas é possível e essa é a ideia junto. Então sim, você basicamente travou 2 dos fatores que fazem preço no grão, tá? No seu grão físico. Tá? Então essa é a primeira ideia. Tá, mas agora eu quero ver se tu é bom. Vamos lá. Vendi a minha safra toda pro Vinícius. Ele botou lá no silo. Tá? Vamos fazer um exemplo de números aqui? Muito barato. Não, vamos vender. Eu vendi a soja tá barata agora. Tá muito barata. Hoje é dia 21 de março, soja tá baratíssimo. Só que eu, como produtor, dentro da realidade brasileira, eu sei que eu já vou ter que começar a comprar insumo, vou ter que começar a preparar a terra, vou ter que começar a fazer um novo cultivo, enfim. Não sou do agro, mas eu sei que tem... tem que pagar a conta do combustível, tem que pagar o cara do caminhão, o cara é empresário. O cara do agro, ele tem que entender que ele é empresário, enfim, tem custos. E eu preciso de dinheiro. E eu fui lá e entreguei a minha soja para o Vinícius, independente da quantidade, porque eu não sou especialista, os especialistas são vocês, e eu recebi R$1 milhão. De reais. R$1 milhão. Mas eu fiquei com aquela dorzinha, que eu não vou falar o nome, que é feio no mercado, a gente tem um nome para isso, mas eu fiquei com aquela dorzinha. Essa soja vai subir. Tem alguma ferramenta para mim pegar esse dinheiro do Vinícius, botei lá dentro do silo, peguei o dinheiro, R$1 milhão, que ele cotou lá para mim e me pagou, mas eu tô com o sentimento, e através da assessoria macro, que conto com todos aqui, tive a leitura que essa soja vai subir nos próximos 6 meses, por exemplo, próximos 5 meses. E você deixou o cavalo passar arreado. E eu deixei. E se eu vendi agora, eu vendi. Então existe essa ferramenta também, daí a soja não tá mais comigo, tá com ele. Sim. Qual que é a ideia? Mas eu quero ganhar. Então, e assim, sempre que a gente fala do mercado, a ideia é sempre a gente usar, como eu disse, posições opostas para justamente a gente fazer trava e ter um pouco mais de previsibilidade. Então pensa que, cara, tenho agora, em abril, final de abril, tenho uma conta para pagar. Se eu vou precisar vender minha soja, tenho uma conta para pagar. Né? Que é o exemplo que você deu, que eu vou receber 1 milhão, porque eu tenho 1 milhão para pagar de conta. Tenho adubo, enfim, para quitar agora. Você vai vender a soja e vai fazer a posição oposta no mercado, que é uma posição de alta. Então, pensa na mesma ideia do seguro. Tá? O seguro, você está se defendendo da baixa. Que daí seria lá no passado, quando estava lá em cima essa soja. Exato. Tá. Mas quando está no cenário de baixa, ou porque você precisa vender e ainda quer aproveitar essa alta, é uma ideia que a gente chama de exposição na alta. Você paga um valor, o prêmio, o valor do seguro ali, para ter uma exposição na alta da soja a partir de um determinado nível, caso ela aconteça. Tá? Então, você fixou aqui, faça chuva, faça sol, você vai receber esse valor. Né? E ao mesmo tempo você compra essa exposição na alta. Aí vamos lá para os cenários. Cara, se cair, o que acontece? Caiu, não acontece nada, porque você já vendeu sua soja, já recebeu, e o seu seguro também você não vai exercer ele porque a soja caiu, né? Então você perde o prêmio. Então você fez seu preço médio ali. E num cenário de alta, que você deixaria de acompanhar com o seu físico, você tem esse seguro de alta que está acompanhando a alta da cotação de Chicago. Tá? Então, entendi. Essa é a ideia. Tá? Então, é algo que a gente trabalha bastante em alguns momentos, principalmente naquele início de safra. Né? O produtor está começando a plantar, ele já sabe que ele tem algumas contas para pagar, ele consegue pegar o preço um pouco melhor, mas ele tem aquela expectativa, ele não quer deixar de se expor. Então, junto com essa venda, aquele cara que se organiza, que tem estratégia de comercialização, ele já sabe que ele tem que vender, junto com isso ele já faz essa compra dessa call. Porque entendi. Até porque, Mauro, desculpa só de ter mas até porque não é nada de outro mundo, imagino eu, né? Digamos, eu vendi 1 milhão, eu não vou ter que tirar do meu bolso 500 mil, metade desse dinheiro para fazer... Você vai receber o financeiro, né? Então você pegar uma parte daquilo e comprar que eu já recebi, claro. Exato. Legal. Tá, você falou um termo técnico agora que dá pra gente explicar rapidinho. Você falou em call. Call é quando a gente quer pegar a alta. Exato. E o outro termo seria... bacana. Vamos traduzir isso aí também. Vamos levando, assim, pro linguajar do mercado. Isso. Esse seguro que eu falei,
né, que é aquele seguro na baixa, para a gente se defender da baixa, a gente chama de put. Tá? Mas a gente leva sempre de uma maneira que fica seguro, um pouco mais tranquila de entender. Exato. É o seguro ali que é a defesa contra a baixa. Tu gasta com put quando tá bem. Exato. Isso é legal. Você compra o guarda-chuva, você compra o guarda-chuva em dia de sol, né? Porra, Léo. Não, ficou legal. E daí tu... E tu compra... Agora foi cair a ficha, né? E tu compra a call quando o mercado tá embaixo, correto? Exato. Legal, volta aí. Beleza, mas vamos lá. Agora, traduzido esses termos, vamos voltar, foram longe. Né? Vamos voltar. E se eu quiser deixar essa soja no teu silo? Digamos assim, Vinícius... Antigamente, antes... Eu não preciso do dinheiro agora, mas eu não posso deixar isso lá na minha fazenda, jogado de qualquer jeito, eu vou deixar lá no teu silo. E eu quero armazenar isso, Você vai só que eu acho que vai subir daqui 6 meses. Você vai especular Tu usando faz no isso? silo. Eu quero usar teu silo. Só que eu cobro muito caro. Entendi. Então, eu não, né? Todo mundo. Porque é uma empresa, a empresa tem que ganhar dinheiro. Claro. Então, o que a gente cobra? Tem 0,3% de quebra técnica, que a soja lá dentro vai quebrando, vai diminuindo de tamanho, e 0,7% de armazenamento por cento. Então, dá 1% de custo por mês para você ficar esperando no achismo do mercado subir. Porque teu vizinho falou. Então, você está gastando 1% ao mês para especular, porque você acha que a soja vai subir. Mais o custo de oportunidade. Então nem vale a pena. Então vale a pena eu vender, pegar esse dinheiro, botar numa renda fixa, a CDI. Com certeza. Ou assim, e tem ainda mais uma continha. Na hora que for vender essa soja, cobra mais 1,5%. Então, se a gente pegar 5 meses, 5% mais 1,5%, 6,5% é muita coisa. Daí fecha mais ou menos. Mas assim, a soja tem que subir 6,5% para empatar. Isso, e ela pode cair. E se ela cair, e daí eu não tô travado. Vai perder o valor dela, que ela depreciou, mais os 6,5%. Sim, porque tu não trava, tu tá só armazenando e ponto. Se o cliente quiser armazenar, sim, mas não é a melhor solução. A gente, depois que a gente teve essas conversas, né, que a gente veio em contato com a EQI, conheceu o Mauro, a gente fez todas as contas e viu que é uma loucura, a conta não fecha. Sim. É muito melhor o produtor vender a soja, ele pode especular um pouco ali algumas semanas para pegar um pouquinho melhor e ir para a bolsa, é muito mais barato. Claro. Assim, e fica travado, né? Sim, fica travado. O que a ideia é? É uma operação que eu já faço há algum tempo, né? E a gente, enfim, mostrou um pouco como que é o desenho pro Vini. E a gente faz basicamente, principalmente com a maioria do produtor, que é aquele produtor que não tem armazém, né? Esse cara que vai ter que pagar para armazenar. E assim, usando de exemplo aí essa conta do que o Vini falou, para 5 meses o cara vai pagar 1% por mês, 5%, mais 1,5% lá no final, né? Então, ele começa, qual que é a ideia? Ele começa já tendo... Ele já começa perdendo. Ele precisa que a soja taxímetro. suba... O táxi já tá na bandeira 2. É o táxi de Nova York, é caro. Exato, ele precisa que a soja suba pelo menos 6,5% para ele empatar. Se subir 6,5%, ele vai estar empatando. Sim, e pode subir e cair. E pode subir ou cair. Então, já precisa de uma valorização boa para ele tá ganhando. E assim, a operação que a gente sugere... E lógico, ainda está com risco, né? Se a soja cair, ele tá pagando 6,5% e ainda tem o risco de E sem dinheiro no aumentar. bolso. E sem dinheiro no bolso. Exato. E assim, uma operação que a gente desenha muito para os clientes, que vale muito a pena, que a conta fecha muito bem, que a gente chama de silo virtual, para ter um nome, né? Que é basicamente a ideia. Enquanto tu fala, vamos botar na tela o exemplo de 1 milhão, comparando o silo virtual com a armazenagem. Mas vai falando que daí vai ficar... Já tá indo lá, o negócio é rápido aqui. Pode ir falando. Aí, produção. Mas vamos lá. E assim, a ideia é o seguinte... Você tem aquele silo, aquele grão que você ia armazenar, ao invés de você armazenar ele ter todo esse custo, lógico, você vai ter que levar lá para umidade, tirar impureza e tudo mais, isso não tem como tirar, não tem como fugir, mas ao invés de deixar armazenado, muitas vezes vale a pena você negociar seu grão já negocia seu grão no físico, né? Por quê? Só de negociar o grão no físico, você está ganhando, né? Deixando de gastar esse 1% ao mês, mais 1,5% lá no final. Né? Então, só para a gente traçar um exemplo, foi um número que eu vi antes aqui da gente entrar na nossa conversa. Né? Então, ao mesmo tempo que você vende, você deixou de gastar esse financeiro, você já recebeu o dinheiro, já botou um dinheiro no bolso,
né? E esse dinheiro pode estar hoje investido a CDI, né? Então, a gente vai colocar num título público, que é o título mais seguro que a gente tem, e vai render em torno de 0,7% ao mês, já líquido, né? Então, você já deixou de gastar 6,5% nesses 5 meses, mais 0,7%, que vai dar em torno de quanto? Vai dar 1,4, 2,8, né? Vai dar 3,6 desse período. Então, aí você já, quando que a gente já está economizando, né? 6,5 mais 3,6, né? Enquanto, junto com isso, que esse financeiro que a gente economizou ao mesmo tempo que a gente vendeu, a gente vai lá e compra essa exposição na alta que eu comentei, né? Paga um prêmio, e esse prêmio dá menor que toda essa soma, tá? Porque pegando para 6 meses, dá em torno de um custo percentual de 5,8, 5,9, tá? É mais barato que o armazenamento. E você mantém sua exposição na alta sem o risco da queda. Por quê? Se cair, você já negociou sua soja, e esse prêmio que você ia gastar, ele deixa de existir, você não tem mais exposição, e era o mesmo valor que você paga de armazenamento. Um cenário de subir, você já vendeu sua soja, você não acompanha no físico, mas você acompanha no mercado, porque você tem essa exposição na alta, tá? Entendi. Então, essa é a ideia. Entendi. Poxa, então, sob nenhuma hipótese, a armazenagem no silo físico para esperar, eu acho que é descabido. Assim, qual que é a ideia? Por que a gente montou um silo? Porque a realidade... Intermediação. A realidade do interior de São Paulo são de propriedades pequenas. Então, para o produtor montar um silo é muito oneroso, é muito caro. É uma realidade que existe no Mato Grosso, Goiás. Sim, vale mais a pena terceirizar, né? Então, vale a pena terceirizar. Agora, assim, você usar o silo de material de especulação achando que a soja vai subir é uma loucura, muito caro. É uma maneira muito cara de se especular, não fecha a conta. É muito mais barato ir para a bolsa. Eu acho que assim, até se tocou numa palavra que é interessante, né? Tem a parte de especulação, né? Sim. Que eu acho que hoje o produtor, de modo geral, ele não usa as ferramentas que ele pode usar, né? Que muitas vezes ele tem acesso. Né? Porque assim, a hora que ele começa a safra, ele sabe quanto que ele vai gastar de óleo diesel, ele sabe quanto que ele vai gastar com a semente, quanto que ele vai gastar com adubo, quanto ele vai gastar de mão de obra. E é tudo dolarizado, assim. Tudo. A parte de semente e adubo né? Mas assim, tem mão de obra, combustível e tudo mais, né? Sim. Então ele tem pelo menos uma boa ideia de quanto ele vai gastar. Do custo dele, mas não faz ideia por quanto ele vai vender, né? Então assim... O pensamento de muitos que até, o mercado é para especular e tudo. Não, o mercado surgiu, os contratos futuros, né? De soja, de milho, de boi, tudo isso surgiu justamente de dólar, né? Surgiu para se proteger. Se defender. É justamente o contrário. Então, assim, é algo que deixar de especular, né? Isso existe para deixar de especular. Você não ficar especulando, tomando o risco todo lá com grão armazenado, ou você já plantou e não sabe para onde vai. Né? Então, você tem um pouco de previsão de margem, né? Ter uma noção isso eu achei fantástico, mais, né? que a gente conversou ontem também, que tu me colocou ali a hipótese, né? Da gente sentar com o produtor também e planejar qual que seria a margem para ele, né? Numa safra futura, enfim. Isso é fantástico, porque como tu falou, hoje em dia, né? Começo a minha safra sabendo quanto que eu gasto, mas não sabendo quanto que eu vou lucrar. Mas, né, através aqui das ferramentas que a gente tem como, pelo menos, ter uma previsão, né? De uma margem mínima. E essa ideia do nosso trabalho aqui, que é uma pergunta que eu recebo muito, o Vini deve receber todo dia também, que é: e aí, vai cair ou vai subir? Tá aqui, ó, nas 10 mais que já mandaram. Vai cair ou vai subir? Lógico, a gente tem nosso cenário, o que a gente acha e tudo mais, e a gente tenta se expor isso. Mas no final o trabalho, no final das contas, é tentar mitigar risco. Né? Não é fazer o cara ganhar mais dinheiro, é fazer ele não perder. Né? É aquela, eu quero ter X% de margem, vamos fazer alguma estratégia que a gente consiga garantir que a gente tem essa margem. Lógico, se for viável, né? Também claro. Mas a gente tentar trazer uma 100%. Estratégia dentro do... tentar fazer uma estratégia que seja viável dentro da realidade atual do mercado e que traga segurança pro cara conseguir deitar o travesseiro, deitar a cabeça no travesseiro e dormir, né? Claro, tranquilo. O produtor é especialista da cerca para dentro. Sim. A gente que está aqui no ar-condicionado falando de mercado não tem o conhecimento técnico que esse cliente meu tem. Ele é especialista naquilo. Ele não tem tempo de acompanhar o mercado. Sim. Não tem como ele saber por que o dólar oscilou. Não, e assim como ele terceiriza o silo, ele tem que terceirizar também essa parte de assessoria, ele tem que terceirizar várias outras coisas, né? O que acontece?
eu sei porque eu estou em contato com eles o tempo inteiro. Eles assinam alguns canais pagos, alguns bem baratinhos, e vem com uma informação com algum viés. E eles acreditam só naquilo que ele escutou. Ou eles acreditam em algum formador de opinião maior, um produtor maior da região, no que ele está falando. Ele não vai atrás de ter uma opinião imparcial de um especialista em commodities, igual a gente tem o Mauro. Ele vai atrás de um canal que às vezes a gente não sabe nem quem que é o dono desse canal, qual que é o interesse. Daí entra numa pergunta, Vini, que tá aqui nas 5 mais, 10 mais, que eu selecionei algumas, que é como que a gente sabe o preço justo, que o foco aqui é soja, né? Porque a maioria dos produtores que eu conversei na oportunidade é precificação local, né? Meu vizinho de fazenda está vendendo a tanto, conseguiu tanto a mais, conseguiu tanto a menos, então é hora de vender. Meu vizinho de porteira falou que vai subir, né? O canal XYZ Exato. também está falando tal e tal coisa. Mas eu acho que é muito mais complexo que isso, né? Porque aqui, analisando numa ótica mercado financeiro, a gente tem várias variáveis, né? Como tu comentou ali, de dólar, de bushel, enfim, não é tão simples assim, né? Qual que é a ideia básica? É em cima daquelas especificações que eu passei, né? Então, assim, isso a gente tem, primeiro fator que você tem que olhar, bushel, quanto está a soja por bushel em dólares lá em Chicago. Né? Esse é o primeiro fator. Lógico, você transforma aquilo para saca, para trazer para a nossa realidade, né? Multiplica pela cotação do dólar do dia, então já tem uma ideia como que está o preço de referência em sacas por reais. Coloca aí também como é que é a composição, né? Exato. Vamos colocar uma planilhinha ali. E aí a gente já tem essa ideia. E o terceiro, na realidade, então a gente já passou por período de referência Chicago e dólar, né? E o terceiro, a parte de composição da precificação do preço do grão é o base, né? Esse base é basicamente Paranaguá. Você consegue ter acesso, sai diário uma vez por dia, tá? E você consegue ter acesso. Lógico, vai depender um pouco de trading para trading. Sim. Mas vai sim. tirar um pouco o Exato. preço daqui, um pouco o preço dali. Você tem que tentar pesquisar um pouquinho também o custo de comercialização. Mas assim, aqui você já tem uma baita de uma ideia. Claro. Né? Mas também outras ferramentas, né, Mauro? Exemplo, fluxo. Que a gente viu agora há pouco tempo atrás, né? Como é que estava sendo as posições de calls, né? Que daí as posições que, vamos falar aqui, traduzindo, apostam, né? É feio falar isso, mas que apostam numa alta, né? Que se expõem numa alta, a gente viu que estava aumentando, né? Para algumas séries dessas opções. E que isso poderia também levar ao pessoal que estava short, ou seja, que estava vendido apostando uma queda, acabar zerando, porque poderia ter uma elevação desse preço da soja, né? O que tem acontecido nessa safra principalmente, tá? A gente, desde a safra de 2019, tá? A gente está com a maior posição vendida de fundos, tá? Que a gente chama dos especuladores, apostando na queda da soja. Então, os fundos, corretoras, né? Então, tanto aqui no Brasil como lá fora, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, eles estão com a maior posição desde 2019 vendida que eles já estão. Então, assim, eles estão apostando muito na baixa. Só que, assim, a gente sabe o movimento todo que eles pegaram, né? E é natural que isso, que eles comecem a realizar essas posições, colocar esse financeiro no bolso. E a gente tem visto ao mesmo momento uma procura muito grande desses mesmos players especuladores buscando recomprar isso, e é o que tem feito a soja, que tem feito Chicago, né, subir nesse mês, principalmente em março, que ele deu uma andada boa também. Né? Então, esses players estão zerando posição. Posição que eles já tinham há algum tempo, vinham carregando. Então, eles estão saindo dessa posição vendida e colocando o ganho que eles tiveram no bolso. E da hora que eles estão zerando, comprando, eles têm que comprar para zerar a posição, eles fazem a cotação subir. Sim. Até a gente pode dar uma olhada no gráfico. Vou colocar um gráfico semanal aqui para a gente dar uma olhada e ver o tamanho da queda, né? Como foi expressiva daquele momento de alta, que todo mundo achava que ia permanecer, enfim, nenhuma alta dura para sempre, uma queda vai durar para sempre também. Como o preço tem um tipo de uma memória, né? A gente vai ver no gráfico que ele chegou as áreas de liquidez, enfim. Um order block antigo. E assim, o que eu acho que até vale a pena tocar um pouco nisso, né? Pô, esse ano que a gente teve de safra, né? Pô, foi um ano de quebra em muito lugar aqui no Brasil, né? Principalmente quem começou a plantar cedo ali. São Paulo foi pior, as piores de São Paulo. Então, assim, eu sei muito ali em Mato Grosso, quem começou a plantar cedo, né? Ali naquelas primeiras chuvas de setembro, teve uma safra muito ruim, né? Sim. Quem começou a plantar ali mais em novembro conseguiu ter uma
ter uma boa safra. Assim, pô, a gente com uma quebra, a gente é um dos os maiores países produtores de soja. Por que o preço caiu tanto? Porque toda commodity ela é oferta e demanda. Tem produtor e tem comprador. Por mais que o produtor caiu muito, se o quanto o comprador também caiu, que é o nosso principal comprador China, o preço estabiliza. Né? E quando o comprador, né, quando o vendedor tem mais, nesse cenário, né, quando o comprador está comprando menos ainda, esse preço cai. Porque a gente tem muita oferta e pouca demanda. Comprador. E a gente tem um estoque alto. Então esse é o principal motivo. Então, esses dados mostravam isso. Tá? A gente pode até falar, foi exagerado, não foi? Acho que isso tem que fazer uma análise um pouco mais profunda e com um pouco mais de calma. Mas assim, esse era o principal motivo. Os dados mostravam isso, que a gente, mesmo tendo uma quebra no Brasil, os compradores iam comprar muito menos e por isso que o preço caiu. Né? Por isso que os especuladores estavam vendendo tanto. E além de outros fatores, né? Que nem safra fora do Brasil, como é que vai se comportar, como é que não vai. Questões climáticas, né? Também que a gente estava falando, se isso pode impactar ou não pode. Então, a gente vê que tem eventos físicos e eventos financeiros, que a gente tem que fazer a linkagem. Então, não é tão simples assim. Não é nada simples. Não é tão simples assim, como nada na vida. Né? Problema de saúde, a gente vai no médico. Como que problema, a gente consegue, né? Então, essa questão, acho que também a gente tem que procurar especialistas, que daí vai ser uma assessoria especializada nisso. Como é complexo o cenário. Agora a gente começa... quase tudo está na conta do preço, né? Já se sabe a quebra. E agora o mercado começa a ficar de olho nos Estados Unidos. Em clima nos Estados Unidos. E aí alguns modelos começam a indicar uma possível formação de La Niña, que talvez tenha impacto lá. Mas são modelos longos, né, climáticos, então tudo é muito complicado no mercado de commodities. A gente tem aí o que o pessoal chama de weather market, né, mercado de tempo. O pessoal agora começa a olhar estoque dos Estados Unidos, safra dos Estados Unidos, meteorologia dos Estados Unidos, e tudo está muito longe. Então, assim, é muito complicado você tentar prever isso com precisão. Precisa sempre estar em contato com alguém que só faz isso. Sim, é isso aí. Uma dúvida também, e eu acho que deve ter boas histórias disso, é a questão da liquidação, né? Dos contratos de soja. A gente está focando aqui muito em soja. Existia há tempos atrás, aí, não sei se ainda é assim, a questão de café, né? Contrato de café, que a liquidação era física. Então, eu comprava um contrato, eu tinha a entrega desse café. No porto. A soja, ela é assim? Eu preciso ter essa preocupação? Não? Como que era isso antigamente? Hoje, o café em si ainda é assim, né? Que a gente fala que é liquidação física. Então, você comprava um contrato futuro, por exemplo, a soja era assim, o milho... A soja, na verdade, não. Mas o que era assim era o milho e o boi. Boi também. E o café ainda é assim. Assim, você comprava o contrato de soja, se ele no vencimento, esse contrato tem um vencimento, no vencimento, a hora que ele vencia, se ainda estava comprado, você recebia tantas quantidades de saco. Tem história de, na época mais atrás, que a Paulista era o grande centro do mercado financeiro aqui no Brasil, né? História de caminhão de boi chegando lá num banco na Paulista, então era o que acontecia. Mas hoje não é mais assim, né? Hoje, quando a gente fala de soja, de milho, de boi, são ligação financeira que a gente fala. Então, naquela ideia do seguro. Né? Vamos supor que eu fiz um seguro aqui nesse nível de preço, em $26,50 por saca. Né? Eu estou me protegendo da baixa. Foi para 20, por exemplo, eu vou ganhar essa diferença financeiramente no saldo da minha conta. Tá? Então você não vai estar tendo que entregar soja, tendo que receber soja. Receber um caminhão. Não, aqui tranquilo. Bom, eu acho que as perguntas que a gente tinha aqui para debater era isso. Não sei se vocês querem fazer mais alguma consideração. Não, o que é interessante, Ale, é qualquer produtor, qualquer pessoa do país que estiver vendo isso, entrar em contato com a gente. Total. Marcar uma reunião, porque é muito individual. A gente tem que entender o tamanho que é esse produtor, quantas sacas ele produz, qual a realidade dele. É realmente pegar na mão e ajudar, porque o produtor não vai conseguir fazer isso sozinho. Sim. É muito técnico, é muito complicado para ele. Então, assim, marcar uma reunião, entrar em contato conosco, entrar em contato comigo, com você. A gente faz uma entrevista anterior para marcar
uma conversa com o Mauro, e a gente pegar na mão de cada um e ajudar. Os nossos telefones estão na tela já aqui também. Eu estou deixando o QR Code que vai levar para a nossa página também do Instagram. Lá vai ter muita informação sobre isso também. E eu deixo aqui o convite para vocês, que nem o Vinícius falou. Venham conversar com a gente, tirem as dúvidas. Utilizem esse tipo de ferramenta que o mercado financeiro oferece. Né? Aqui a gente tem ferramentas e tem soluções para tudo. É só a gente sentar, conversar e entender do que vocês estão precisando. Maurinho, considerações finais, meu amigo. Não, acho que é isso. Já falaram bastante coisa. Eu acho que é deixar o convite para a turma, entrar em contato. A gente está aqui para auxiliar. A gente não é dono da verdade. Acho que esse é o principal ponto. Mas a gente conhece ferramentas para se expor da maneira que o cara quiser. Às vezes ferramentas um pouco mais... uma maneira um pouco mais segura do que é o tradicional, vamos falar assim, né? Com certeza. Vini, considerações finais. Gente, agora a gente tem ajuda, né? Tá mais fácil. Tudo começou com essa pergunta: para onde a soja vai? Para onde vai? Para onde vai? Eu falei, eu tenho que procurar. Todo dia. Todo dia. Eu falei, tem que falar com alguém que saiba, ou que pelo menos tenha uma ideia. Então, marca uma conversa, liga pra gente, agenda, ou fisicamente na Regional Silo, vamos lá tomar um café, se for no final da tarde a gente toma uma cerveja. E... Marquem no final da tarde. A gente combina a agenda, são reuniões no máximo de 40 minutos, é bem rapidinho, mas conversa. Eu quero que qualquer produtor do país que veja isso, entre em contato conosco para a gente agendar uma reunião. Então a parte da cerveja me chama. Não, 2, já vai 3 engradados. Vai ter que ir para Itápolis, hein? Pessoal, muito obrigado. Até o próximo episódio aqui, que a gente vai tentar estar trazendo esses assuntos, né, que são de curiosidade de vocês e que a gente possa estar assessorando cada vez melhor os nossos queridos clientes do Macro. Um abraço e até a próxima. Valeu.